Graça e paz, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos nesse momento a estudar mais uma lição bíblica, cujo tema é a fé e a ciência são inimigas. Na verdade, uma pergunta bastante intrigante. Então, convido os irmãos a orar nesse momento comigo, para pedir que Deus ele venha nos direcionar a respeito de como agir e como proceder. Senhor Deus, Pai poderoso, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar neste momento estudando a Tua Palavra. Senhor Jesus, que nós possamos agora refletir a respeito desta temática que tão intrigante é, Senhor, mas que o Senhor venha nos fazer andar corretamente conforme a Tua vontade e também, meu Deus, saber responder a questionamentos que por muitas vezes, ó Deus, bate a porta do nosso coração ou de outras pessoas que estão à nossa volta. Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Então, assim, como já foi falado, né? O título é A Fé e a Ciência são Inimigas. O objetivo é mostrar ao estudante da Escritura que, diferentemente do que alguns pensam, fé e ciência não são inimigas. E por isso não devemos adotar uma postura anticientífica e nem uma postura antibíblica. Texto base. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Nós estamos falando aí de Atos 7, capítulo 22. Então, nós percebemos aí, irmãos, que existe um fundamento bíblico, né, que já nos dá um direcionamento a partir de como Deus ele usa as pessoas através daquilo que nós entendemos como ciência. Então, lá na introdução, né, já nos faz agora uma rápida explanação, nos fazendo agora uma afirmação, né, que é possível que nós já tenhamos ouvido a respeito que fé e ciência são inimigas, né? Existe uma oposição, existe uma dualidade entre a fé e a ciência, né? Então, essa concepção não é uma concepção nova, é uma concepção que ela já existe desde o período do iluminismo, né? Quando o homem ele passa agora a ser bombardeado por uma série de ideias que são contrárias agora ao antigo regime, né, ao antigo poderio da Igreja Católica. Então, essa rivalidade, digamos assim, essa dualidade, ela é bastante intrigante, porque nesse momento em que nós chamamos aí de período, né, foi conhecido como o período das luzes, o século das luzes, né? Onde a própria igreja agora acaba combatendo essas ideias, né? Inclusive até com punição com a morte, mas ao mesmo tempo isso acaba criando um aspecto cultural dentro da sociedade que nós carregamos até hoje. Ou seja, dizendo que todo tipo de conhecimento esclarecido, digamos assim, ele acaba se tornando uma coisa assim, que acaba contrariando a palavra e que não é o verdadeiro propósito, não é dessa forma que nós devemos pensar a ciência, né? Então, essa concepção, né? Ela precisa ser, esse paradigma precisa ser quebrado, rompido por nós cristãos, que por muitas vezes carregamos coisas, ideias, e não sabemos como essas ideias elas começaram. Simplesmente nós somos meros reprodutores e acabamos trazendo isso, né? Eu me lembro bastante, logo no início, né, quando as pessoas mais antigas na fé, digamos assim, por ter um vasto tempo na fé. Mas tudo que é novo, né, acaba causando algum tipo de espanto. E eu me lembro muito que as pessoas tinham bastante aversão quando ouvia a palavra ciência, né? Que nada mais, né, como o próprio autor da lição falou, que ciência vem do latim, né, que ciência, que quer dizer conhecimento. Então eu tenho que pensar que a ciência nada mais é do que um conhecimento, né? Então a própria Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu conheço, eu passo de alguma maneira a
a controlar alguns fenômenos e até fenômenos naturais mesmo, né? Nós podemos observar que quando Deus ele coloca o homem no Éden, ele coloca o homem para dominar todo o sistema, né? Para dominar a natureza, dominar os peixes, dominar os mares, dominar os animais. Então, isso, né, a ciência, o conhecimento, digamos assim, o sentimento de dominar esses fenômenos, ele é uma coisa que foi presente de Deus para o homem desde o momento que Deus cria o homem, né? E a partir disso, né, nós devemos entender, partindo desse pressuposto que ciência é a mesma coisa que conhecimento, eu tenho que entender o seguinte, que hoje, né, a ciência ela se divide em 3 esferas, né, principais, que as ciências humanas, as ciências exatas e as ciências naturais ou ciências da natureza, né? Então, quando eu penso em ciências humanas, são aquelas ciências que estudam a vida em sociedade, a ação do homem, né? Como, por exemplo, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, né? Então, são ciências agora que acabam estudando mais a questão comportamental do homem. Ciências exatas, que são aquelas ciências que muitos correm dela pela questão numérica, né? Aquele conhecimento dos números e suas aplicações, suas possibilidades. E as ciências naturais, né? Que envolve aquela questão mais envolvida como a natureza, como, por exemplo, a biologia, que estuda a vida, a física, né? E a química, que estudam uma série de fenômenos aí. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal, que mesmo com essa concepção, eu tenho que entender o que de fato vem a ser a ciência. Eu entendo que como o próprio autor da lição falou, que ciência é conhecimento, mas conhecimento de quê? Aí depende do tipo do conhecimento o qual você está investigando, né? Então, se você está investigando o homem, a sociedade, as transformações que ele faz ao longo do tempo, dentro do espaço, dentro da natureza, eu vou chamar isso de uma investigação científica voltada para as ciências humanas. Se minha investigação está em torno dos números exatas, né? Ou se é uma coisa mais voltada à natureza e etc., eu vou chamar de ciências naturais. Mas assim, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito do que é a ciência em si, né? O que é o conhecimento científico. Primeiro eu tenho que entender que para ser considerado ciência, eu tenho que ter aquilo em mente, que ciência só pode ser considerado aquilo que eu posso analisar e comprovar, ok? Isso é o conhecimento científico. Por exemplo, eu tenho esta caneta e eu faço a seguinte pergunta. Você pode responder para você mesmo. O que acontece se eu abandonar essa caneta em determinada altura? Eu vou entender e todos irão me responder. Naturalmente, esta caneta, ela irá cair. Aí, primeira coisa, eu tenho que entender que existe um fenômeno natural, né, que faz com que essa caneta, abandonada a uma certa altura, ela passe a sofrer uma queda. É como se a Terra fosse um grande ímã que puxasse tudo para o centro dela. Então, essa observação, né, essa possibilidade de observar o fenômeno, nós chamamos de conhecimento científico. E isso pode ser comprovado por qualquer um que recorra para o mesmo método, que é suspender a caneta, né, e abandonar a caneta a ponto de deixá-la cair. Qualquer pessoa que fizer a mesma coisa, que seguir as mesmas instruções, o mesmo caminho, vai conseguir desenvolver a mesma ação. Então, se isso eu consigo comprovar através de um método, que é o método de erguer e abandonar a caneta, né? Eu vou chamar isso de metodologia, que seria como eu estou fazendo, né? Agora, voltando assim para os irmãos entenderem mais ou menos. Eu me lembro que quando eu era criança, as pessoas falavam o seguinte: o homem agora inventou que ele pode
prever o tempo. O homem quer ser mais que Deus. E muitas pessoas até hoje não concordam com a previsão do tempo. Como assim adivinhar o tempo? Não é que o homem ele consiga adivinhar se vai chover ou se vai fazer sol. Na verdade, o homem ele consegue fazer observações dos fenômenos naturais. A partir das observações, o homem ele calcula o deslocamento das nuvens, calcula a velocidade dos ventos, calcula o deslocamento de determinada frente fria que está em outra região, que em determinado tempo chegará a uma outra região, e ele começa agora a prever. Ele prevê porque ele estudou, ele percebeu que aquele fenômeno ele acaba acontecendo em determinado sistema, em determinada temperatura, em determinada velocidade, e ele consegue dizer sem tanta precisão, né, que muitas das vezes eles acabam errando, como mais ou menos vai ser o tempo na segunda, na terça, na quarta. Não é que ele faça chover, não é que ele consiga parar o sol, né? Só observamos alguém que conseguiu fazer isso com oração, no caso do Josué, né? Mas o homem, o cientista que estuda o tempo, ele apenas consegue prever observando estes fenômenos com determinados equipamentos. Ok? Então ele tem o poder de observar e tentar dizer quando aquilo vai chegar. Por exemplo, se eu faço o meu planejamento para ir à igreja, eu tenho uma determinada ideia de quanto tempo eu gasto para ir até a igreja, né? Isso não significa que eu estou controlando Deus, né? É um fenômeno que eu já fiz por outras vezes, várias vezes que eu fui à igreja, e eu sei quanto tempo eu irei gastar. E eu posso me planejar para que eu não chegue atrasado, por exemplo, né? Então, será se Deus ele vai me criminalizar porque eu fiz a contagem do meu tempo, né? Não. Então, isso é conhecimento, aquilo que eu posso comprovar, aquilo que eu posso investigar. Então, a ciência é todo conhecimento que o homem pode comprovar através do estudo, através da observação, né? Através da sua análise, como em diversas situações que nós estudamos aí. O homem ele cria tecnologias para conseguir fazer com que ele tenha uma vida mais confortável, que o seu dia a dia ele passe a ser mais eficiente, né? Ele passe a ser eficiente em suas ações, economizar tempo e etc, etc, etc. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, apenas sobre a questão cultural mesmo que existe, né? A ponto de criar um conceito que essas coisas elas são um pecado, né? Então o homem ele não tem o poder de criar uma coisa nova, ele tem o poder de investigar aquilo que Deus criou, investigar aquilo que já existe, tentar prever, porque ele sabe como provocar tal ação, sabe como provocar tal fenômeno, e sabe também como estudar o que pode vir a acontecer. Então, hoje, né, eu estou falando com vocês através de um vídeo que está sendo transmitido através da internet, né? E para isso houve um estudo científico e isso não é pecado, né? A depender de como será usada essa tecnologia. Então veja que coisas que eram ditas por falta de conhecimento, né? Lembrando, pessoal, nós não estamos aqui transformando o estudo bíblico num tribunal, dizendo que muitas pessoas que creram ou creem assim, eles estão errados, talvez eles estão equivocados, né? Mas eu tenho que ter esse conhecimento. Então, a Bíblia em si, ela não se posiciona contra o conhecimento humano, né? É tanto que Deus ele deu conhecimento às pessoas. E eu tenho que saber que existe aí, né? Uma dádiva, existem dons diferentes. Então, quando eu penso em conhecimento, eu penso que Deus dá dons diferentes. Deus deu dom de
manipular no sentido de criar remédios, criar vacinas. Deus ele deu conhecimento a ponto de fazer uma intervenção cirúrgica, né? Deus ele deu conhecimento a ponto de alguém conseguir desenvolver um meio de transporte para nos levar a determinados locais que nós demoraríamos dias para chegar até esse local, ok? Então, na verdade, nós devemos pensar que o conhecimento ele está presente como um dom de Deus, como a ação do próprio Deus na vida da pessoa. E quando a pessoa usa esse conhecimento para transformar vidas, beneficiar pessoas, ela está basicamente expondo o dom de Deus, demonstrando o dom de Deus para a vida de outras pessoas, né? Então, vamos aproveitar aí esse dom, não tenha medo de estudar, né? Não tenha medo de investigar, não tenha medo de criticar, no sentido de transformar isso em conhecimento, né? Como no caso das ciências humanas, que faz o homem pensar, faz o homem refletir, né? Então, filosofia, se não tiver, por exemplo, em oposição à palavra de Deus, ela não está sendo pecado, né? Eu posso refletir acerca da palavra de Deus, eu posso indagar acerca da palavra de Deus, eu posso até me perguntar acerca de algumas questões da palavra de Deus, mas eu não posso contradizer a palavra de Deus, eu posso refletir sobre ela, né? Então, veja aí que nós temos exemplos clássicos de pessoas que têm conhecimento, né? Como o Lucas, médico, Moisés, irmãos. Moisés é um dos casos mais contraditórios, né? Deus colocou Moisés para ser educado dentro de uma nação, de um país pagão, né, que é o Egito. Nós sabemos que até hoje existe uma aversão ao cristianismo no Egito, né? Porém, Deus coloca Moisés para ser educado lá. O Egito, lá na antiguidade, naquele momento, no seu auge, né? Nós encontramos assim o centro de todo o conhecimento e tecnologia ali. É claro que o homem acaba de alguma maneira criando isso e transformando isso numa forma de manipulação, né? Como por exemplo, uma das teorias para surgimento, né, do poder do faraó, nós não sabemos como essas relações elas existem. Nós estudamos, né, como elas podem ter se consolidado. E uma das vertentes, uma das hipóteses é que os faraós, para iniciar essa dinastia, eles apenas têm o conhecimento. E esse conhecimento faz com que ele domine outras pessoas a ponto de ser venerado e adorado como um deus. E desenvolver uma teocracia, digamos assim. Uma das hipóteses, o cara vai lá, observa que o rio Nilo, que no meio do deserto, ele tem período de cheia, tem período que ele acaba esvaziando, né? E esse período que o leito do rio, ele acaba secando, digamos assim, a vazão do rio ela diminui, é um período prolongado que dura determinado momento, né? E esse momento ele pode ser contabilizado e basicamente alguém pode dizer para aquela população qual seria o melhor tempo para plantar as margens do rio Nilo. E aí nós temos agora um cara que é tido como um deus capaz de controlar as cheias do Nilo. Então veja agora que nós temos um conhecimento científico, que Deus ele dá o dom, mas o diabo ele acaba pegando o dom da pessoa e utilizando para outras finalidades, né? Como tem pessoas que têm dons maravilhosos, né? Tem dons para cantar, tem dons para fazer uma série de coisas, até para curar mesmo, né? E acabam glorificando o nome do o mal, né? As trevas, com o dom que Deus depositou na vida da pessoa. Então, né, se essa teoria realmente estiver certa, né, essa hipótese, o cara ele percebe, tem o conhecimento, sabe quando e como plantar, e ele passa agora a tomar a glória desse conhecimento para ele, se tornando um faraó e dizendo: agora eu sou um deus e vocês devem me respeitar porque eu digo a vocês
qual seria o melhor momento para desenvolver a plantação ao redor, em volta do Nilo, digamos assim. E as pessoas, por não ter conhecimento, não ter essa capacidade de observação, que acredito eu ser um dom, né, acabam de alguma maneira se subordinando àquele que tem o conhecimento, né? Então, o conhecimento também ele serve para controlar pessoas. E por muito tempo, né, nós encontramos religiosos controlando pessoas, grupos, nós encontramos uma série de situações, né, porque as pessoas muitas das vezes não querem ter esse conhecimento. Então, eu preciso, antes de criticar, investigar, antes de dizer que é pecado, analisar, verificar o que está sendo dito sobre aquilo, né? Não é simplesmente dizer que o cara que prevê o tempo, né, ele acaba de alguma forma, que ele estuda na verdade, né, ele acaba de alguma forma querendo ser Deus. Esse não é o objetivo, né? Ele tem a capacidade de verificar o que Deus faz e tentar compreender e ter uma noção, né, que não é uma coisa assim tão longe da nossa realidade, né? O próprio pescador, quando ele vai para o mar, ele tem um conhecimento científico de alguma maneira, né? Embora leigo, embora um conhecimento vulgar, né, popular, digamos assim, mas de uma forma ou de outra ele tem um conhecimento científico. Ele observou as fases da lua e ele consegue qual seria a melhor época do ano para plantar, né? Então ele consegue prever qual é o melhor tempo para fazer a pesca, qual é a melhor lua para fazer a pesca. Deus deu essa sabedoria e ele consegue o seu sustento como pescador trabalhando a partir desse conhecimento, ok? Então seria basicamente assim um conjunto de coisas que acaba justificando o conhecimento como um dom, né? Um dom que Deus deu para o homem observar e dominar aquilo que existe na natureza. Bom, vamos lá. Então nós temos vários casos, né? E outros foram citados aí, Salomão, né? E suas artes, Paulo, poliglota, né? O cara estudou, né, os melhores doutores da época. Então Deus, ele quando ele manda, né, quando ele coloca algumas pessoas no meio dos doutores. Então Deus, ele dá conhecimento conforme a utilidade. Então a alguns ele deu a observação dos fenômenos naturais porque precisa ver a natureza. Outro deu um conhecimento mais voltado para as ciências humanas, né, como o caso do próprio Paulo, que empreendia aí os seus estudos, e ele conseguiu atingir muito mais gente, né, por causa desse dom, desse poder, dessa ciência que Deus deu, desse conhecimento. Bom, qual é o maior problema? O conhecimento, né, científico ou aquilo de ruim que acaba acontecendo, né? A lição ela deixa bem clara que o problema não é a sabedoria. O problema é que muitos rejeitam a Deus por causa da sabedoria, né? Como o exemplo que eu citei, né? Se realmente a hipótese do surgimento da dinastia, né, desse poder hereditário dos faraós for realmente verdade, né? O homem acaba pegando a glória que poderia ser dada para Deus e acaba transformando para si. Então Deus, ele deu o conhecimento para o homem. E por muitas vezes nós nos achamos muito limitados. Existem até algumas músicas gospel aí que cantam, né? Dizendo que Deus olhar para a gente não encontra nada de bom em nós. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus, ele colocou você nesse mundo, ele dotou você com toda a ciência necessária para se transformar aquilo que está à sua volta. Ai, Senhor, eu queria ter tal conhecimento. Irmão, não corre atrás daquilo que Deus não reservou para você. Se Deus, ele dotou você de determinado conhecimento, você vai prosperar e você vai ser útil naquilo que Deus dotou. Mas aí, o autor também faz alguma observação sobre as teorias pontuais, né?
não é a questão da ciência, do conhecimento, da investigação que o homem empreendeu, mas da teoria que ele cria a respeito do estudo que ele fez. E existem coisas equivocadas, né? Por exemplo, vem Darwin e ele faz um estudo da origem das espécies e ele começa agora a tentar fazer um mapeamento. E ele cria uma teoria onde essa teoria acaba sendo até distorcida pelas pessoas. Darwin nunca falou que o homem veio do macaco. Darwin ele falou o seguinte, que da mesma espécie que originou os chimpanzés, originou o ser humano. Trocando em miúdos, quando Darwin fala isso, ele quer dizer que do mesmo material genético que originou o ser humano, também acabou originando o homem. E eu não poderia dizer que Darwin está tão errado assim. É claro que isso acaba levando a várias especulações, que o homem diz, a ciência diz que o homem veio do macaco. Ele não falou isso em nenhum momento, né? Ele falou que da mesma espécie que surgiu, né? Claro que ele cria aquela ideia que uma espécie acabou evoluindo, até chegar ao que nós somos hoje. Isso nós não cremos. A única coisa que nós percebemos é que nós viemos do pó. E apesar de tudo isso, quando nós cremos no criacionismo, né, nós devemos pensar o seguinte, que tudo Deus criou com faça-se. A única coisa que Deus criou com as próprias mãos foi o homem. Eu não tenho informação específica se todos vieram do pó, mas tudo nos leva a crer que tudo é pó. Ok? Eu sei que essa fala pode criar até contradição, né? Mas nós devemos primeiro analisar e até quebrar quando alguém vier com essa questão, essa teoria darwinista que o homem veio do macaco. Primeiro você explica, Darwin não falou que o homem veio do macaco. E aí você já acaba quebrando muita coisa, né? Então, são hipóteses, são crenças isoladas que o homem acabou criando a partir do estudo. Fazer o estudo, tentar desvendar, não é pecado não, né? O pecado é você criar uma informação descabida ou até sair implementando estudos que foram feitos aí há tempos atrás. O real conflito, né, como coloca aí a lição, a questão do naturalismo, né, que na verdade é uma crença pessoal, que não existe nada além da natureza, que não existe uma ação humana, né? Então essas pessoas não creem em milagres. Ai, Deus, não é que Deus curou o organismo da pessoa, né? Produziu algum tipo de substância química e a pessoa passou a ter anticorpos para resolver determinada doença, né? Ou o vírus desativou. E nós temos explicações bem parecidas, né, no próprio meio cristão. Porque às vezes, irmão, nós estamos tão assim longe da palavra de Deus que nós acabamos até criando situações para explicar os milagres divinos. Muitas das vezes nós estamos como cristãos, e eu estou falando pessoas que estão na ponta da pirâmide, digamos assim, né? Que acabam às vezes até, de alguma maneira, tentando encontrar respostas para o milagre de Deus. Porque acabam, de alguma forma, sofrendo a tal da apostasia. Bom, então essa questão, né, leva àquela visão do cientificismo, que qualquer coisa fora da ciência é uma mera crença ou opinião subjetiva, o que o autor fala que acaba desmontando várias áreas do conhecimento, principalmente as ciências humanas, né? Como, por exemplo, a filosofia. Então, assim, irmãos, não existe conflito entre a fé e a ciência. O que existe conflito é entre a visão
de um grupo de pessoas que está seguindo uma certa corrente ideológica. Isso, né, me faz até remeter a respeito de uma determinada situação que surgiu na mídia aí, né, sobre a questão do antes e depois de Cristo, que o governo está querendo colocar goela abaixo e etc. Eu trabalho com jovens em rede pública e eu afirmo para vocês, eu sou professor de história, nunca tive nenhuma orientação a respeito de trabalhar desta maneira, ok? Apesar da mudança do currículo, essas coisas, nós não tivemos nada que nos obrigasse de fato a ter essa fala sobre a questão de trabalhar o antes e o depois de Cristo, ok? A única coisa assim que eu já fui orientado sobre a questão de respeitar as duas visões, né? Respeitar quem crê no evolucionismo e respeitar quem crê no criacionismo, que é o nosso caso de cristãos. Então, o próprio currículo nos dá essa liberdade, né, de se trabalhar respeitando as ambas visões, por entender que o nosso país é um país laico, sem influência religiosa. Mas nada impede entender que a nossa sociedade ela possui laços e uma base religiosa, digamos assim, né? Então eu tenho que ter esse entendimento, né, que ambas as visões elas são respeitadas no diálogo entre pessoas, né, porque não é por força, não é por violência, e a própria Bíblia por si ela se defende, né? Como em lições passadas nós fomos orientados a evitar os falatórios, os debates, né, descabidos, que nos leva apenas a criar ira, criar apenas raiva, e isso não ajuda em nada o evangelho, né? Então, a própria ciência em si, que seria o conhecimento humano, né, observável, não consegue explicar Deus. Uma vez me perguntaram, se você crê em Deus, como você pode comprovar sobre a existência dele? E a resposta que eu dei foi a seguinte: se o meu Deus pudesse ser levado até um laboratório e investigado pelo homem, se ele pudesse ser comprovado, ele seria qualquer coisa menos um Deus. Então o homem ele é incapaz de colocar Deus à prova, no caso de experimentá-lo, no caso de investigá-lo como se fosse um fenômeno terrestre. O conhecimento do homem é tão limitado porque Deus ele deu esse poder ao homem e disse: olha, domine sobre tudo isso. Domine sobre os animais, domine sobre a natureza. Você tem esse poder. Deus deu esse poder a Adão. Deus deu esse poder a nós. É um dom. Mas existe o limite divino. Nós podemos observar tudo, qualquer fenômeno que esteja relacionado a este mundo. Tudo isso nós podemos controlar, estudar e deixar à nossa disposição. Ok? Mas o que é divino nós não podemos controlar. Quem é o vaso para contender com o oleiro? Isso fazendo uma referência àquele nosso conhecimento sobre como Deus nos trata como um vaso, né? Mas eu gostaria, irmãos, que vocês parassem, refletissem a respeito de tudo isso que eu falei, né? Porque a fé ela não pode ser investigada. A fé ela é o firme fundamento, né, das coisas que não se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Eu vou encerrar aqui com o desafio apologético que diz o seguinte: aprendemos nesta lição que não há base bíblica para nos opormos à ciência. Deus usou pessoas que tinham conhecimento das ciências de sua época
ele dotou os seres humanos com a capacidade de desenvolver ciências e analisar a criação. Essa convicção levou Francis Bacon, considerado por muitos pais da ciência moderna, a ensinar que Deus nos fornece 2 livros, o da natureza e a Bíblia. Sendo assim, apenas quando uma hipótese contraria diretamente a doutrina bíblica é que o cristão deve refutá-la, considerando que a oposição deve se direcionar à hipótese, não à ciência de modo geral. Portanto, desafie-se a conhecer mais sobre a relação entre fé e ciência. Uma dica é conhecer o site cristãonasciência.org.br. Ok, irmãos? Então vamos refletir. Perdão. Nosso objetivo aqui não é baixar a cabeça para quem acredita diferente, mas ter conhecimento o suficiente para conseguir colocar o nosso ponto de vista quando nós formos confrontados. Então, conhecimento, ciência é dom de Deus, limitado, mas permitido. Amém.